Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos então, como vocês sabem, nessa leitura do Campbell já há algumas semanas. Agora, quem está vindo pela primeira vez, não se preocupe, porque como estamos fazendo um capítulo por semana, cada capítulo é bastante autônomo, dá perfeitamente para ser acompanhado. Mas lembro que todos os capítulos anteriores já estão disponíveis no canal da Nova Acrópole no YouTube. Temos aproximadamente 150, 160 palestras disponíveis nesse canal. Chamo a atenção de vocês para que entrem lá, conheçam, nos ajudem a divulgar junto aos amigos. Então, hoje, nós estamos vendo da parte 1 o capítulo 4, que é bem curtinha, como se fosse um resumo da parte 1. E da parte 2, o capítulo 1. Campbell já está entrando numa mentalidade de finalização. Nós podemos dizer que 70% do volume do livro já foi. Então, ele está fechando as pontas. Algumas questões ele está começando a fechar. E chegando a conclusões muito interessantes. Então, vamos lá fechar. Só relembrando aquilo que falamos sempre, né? Da época em que ele vive. A sua vida está inteiramente situada no século passado, século XX. Um grande mitólogo, um grande simbolista, que tinha a ideia de fazer uma compilação dos mitos universais e deixar isso disponível para a humanidade, de tal maneira que todo esse conjunto de mitos, de contos, tivessem uma coerência, pudessem dar ao homem uma mensagem útil para a sua vida prática. Nós vamos então entrar no capítulo 4. Capítulo 4 é um capítulo de poucas páginas. E ele vai fazer uma síntese do que foi visto até agora, as chaves. Lembre que nós estamos dentro de um livro cuja temática, aliás, eu que gosto de técnica de estudo, adoro fazer resumo, esse livro é excelente, porque dá para resumir numa palavra só, monomito. A ideia desse livro é o monomito. Todo grande clássico, em termos de livro teológico, de livro épico, até mesmo de grandes contos fantásticos ou grandes contos de fada, tem alguma harmonia interna, tem algo em comum. E quando está muito fora da curva, pode ser que você esteja pegando uma versão que sofreu muitas distorções. Então, isso acaba sendo até um termômetro para você perceber quão original é essa versão que você tem em mãos. Então, ele diz que, basicamente, as chaves para entender o monomito é: você está dentro da vida comum, recebe o chamado. Ou seja, a trajetória, o cidadão vive numa cabana, vive num castelo, vive a sua vida pacificamente, recebe o chamado. O chamado, se nós fôssemos traduzir para um português bem claro, significa hora de crescer. Não dá mais para você ficar nesse patamar. Então, o que a gente poderia dizer, olhando por outro lado? Algo ou alguém que jamais esgote o seu patamar de experiência pode nunca receber o chamado. O chamado é uma honra. Significa que um certo patamar foi bem vivido, foi bem assimilado. Agora, normalmente, quem recebe o chamado não o encara dessa forma. Encara como uma tragédia, o início de problemas. É o início de um processo de promoção. E esse processo de promoção, claro, tem o seu ônus, tem as suas provas. Então, a primeira coisa é isso, a vida pacífica, a vida comum, num determinado patamar de conforto, quando a experiência é esgotada, vem o chamado. Limiar da aventura. Para sair da vida comum e entrar nas provas, ele tem que confrontar determinados elementos. Normalmente a sua inércia, a expectativa que ele mesmo criou em relação à vida, a expectativa que as pessoas à sua volta criaram, quebrar esquemas que estão muito enrijecidos, enfim, esse limiar da aventura, normalmente aí tem um dragão, tem um guardião, tem algo que já causa uma dificuldade para sair. Pensem, aqueles que tiveram participação com a gente naquele livro egípcio, o Caibalion, o que é acima a abaixo. Isso pode ser um dragão, ou pode ser simplesmente uma inércia, uma expectativa, um elemento pequeno. Porque assim como acontece nas grandes provas, acontece nas pequenas provas todos os dias. E, aliás, o que nos prepara para uma grande prova é exatamente o sucesso nas pequenas provas que ocorrem cotidianamente na nossa vida. Você não vai ter um grande general, por exemplo, que só lutou no dia que teve guerra. Não existe isso. Existe um treinamento constante em pequenas provas, pequenas dificuldades que são superadas. E, inclusive, no ano que vem eu penso em trabalhar com um livro que eu gosto bastante, que não foi escrito por um filósofo propriamente dito, mas por um general, que é a arte da guerra.
mas que mostra claramente o homem combatendo as suas provas diárias. Então, existe esse limiar da aventura. Já já ele vai falar sobre as possibilidades que você encontra aí. Sempre há alguma coisa que te exige um preço. Jung dizia, quando você se aproxima de um portal, vem o dragão custódio desse portal, e você terá que passar por ele. E aí vem a presença da sombra, que é exatamente esse guardião. A luta com vitória ou derrota, ou negociação. Pode haver uma derrota onde esse herói entra morto nesse terreno do além. Morto simbolicamente, é como se ele estivesse descendo aos subterrâneos da sua consciência, como se ele estivesse fazendo uma jornada no outro mundo. Não tem um bando assim? Vocês vão ver Ulisses fazendo isso, vocês vão ver Enéas fazendo isso na Eneida de Virgílio. Ou seja, passa por outro lado como se estivesse em outro mundo. Também pode acontecer. Mas ele vai entrar numa outra esfera de experiência, onde lá, num determinado momento, ele vai entrar no reino das provas, batalha, oferenda, encantamento, pode entrar também através da morte, tem a vitória sobre essa grande prova do lado de lá, e o prêmio por essa vitória pode ser o casamento sagrado, chamado Hieros Gamos, onde a consciência desfruta um outro patamar de visão de mundo. Então é como se o nosso corpo e a nossa alma se encontrassem no outro patamar. Para quem esteve aqui na semana passada, eu mostrava a cena da Branca de Neve final. É o príncipe do espírito beijando a princesa da matéria, ou seja, a nossa consciência é propulsionada para outro degrau. Isso pode ser marcado pelo casamento sagrado, pode ser marcado por uma aceitação, uma reconciliação com o pai, pode ser marcado por uma divinização ou roubo de uma bênção e retorno com ela. O fato é, você alcançou o grande prêmio próprio dessa etapa, você tem que voltar com esse prêmio. Isso é muito interessante. Tudo aquilo que conquistamos não é apenas para nós, é para ser compartilhado com a humanidade. E quando isso não é feito, é um tipo de profanação que tem os seus castigos. Vocês vão ver, por exemplo, lá no mito do rei Minos, quando se recusa a sacrificar o touro branco que tinha sido dado por Poseidon. Ele recusa o compartilhamento, o sacro ofício, e isso vai ter uma penalidade. Ou seja, nós não conquistamos as coisas para nós, conquistamos para a humanidade. Crescemos pela humanidade. O egoísmo não leva a nenhum crescimento. Então, há sempre o retorno e o compartilhamento, trazendo o elixir da vida. Esse é simplesmente o resumo do fim da história. E eu falava para vocês, olha, quando tiver aquele beijo final e o pessoal disser que isso é adocicado, digam, meu amigo, você não tem mentalidade simbólica, porque isso não é adocicado. Isso é o símbolo do encontro da consciência humana com a sua essência divina em algum grau. É um pouco da reconciliação, da conquista da sua identidade. Há que desenvolver mentalidade simbólica, porque nisso consiste a vida. Viemos aqui para entender a vida. Temos que, aos poucos, aprender a falar a língua dela. Pouco tempo atrás eu conheci uma pessoa. Então essa pessoa, que conhecia muitos anos atrás e agora reencontrei lá pela faixa dos 80 anos de idade, foi uma das experiências que eu achei mais forte dos meus últimos tempos de vida. Essa pessoa chegou para mim e falou, até agora eu não entendi o que eu vim fazer aqui. O que a vida queria com isso? Minha esposa morreu, meus filhos foram embora do país, eu estou sozinho, sem saber o que fazer com a vida. Quando eu olho para trás, eu não encontro um sentido claro para isso. Até agora eu não entendi. Isso foi um negócio que me tocou tão profundamente. Eu acho que grande parte das pessoas não entende, mas nem se pergunta, talvez para não sofrer. E ele se pergunta e não acha respostas. Eu acho isso tão doloroso. Então, quando somos submetidos a provas, entendam uma coisa, a vida está nos dando oportunidades de encontrar respostas. Isso é um privilégio, embora seja difícil para aceitarmos, porque não costuma ser doce, não costuma ser agradável. Uma oportunidade de encontrarmos algum patamar de resposta, porque as grandes respostas vêm para grandes homens, mas uma pequena resposta que dê sentido à nossa vida é fundamental. Não podemos chegar com esse grau de desventura, de amargura, de falta de sentido. Alguma resposta temos que levar. Algum elixir da vida temos que trazer ao mundo, ainda que seja uma só gota. Serve para matar a sede de muita gente. Então, esse é o ápice do processo. Ele coloca tudo isso no livro. Eu fiz questão de fotografar e trazer para vocês. Ele cria esse gráfico aí, que resume basicamente a esfera. Lá dentro é o cotidiano, o banal. Uma hora ele recebe o chamado, cruza o umbral. Aí o umbral tem esse monte de coisas que ele coloca aqui do lado, né? O chamado da aventura, passagem pelo limiar, batalha com o irmão, batalha com o dragão, desmembramento, crucifixão,
abdução, jornada no mar da escuridão, jornada no reino do maravilhoso, vento da baleia. Às vezes você passa por algum umbral perigoso, mas a aventura principal ainda está do outro lado. Isso aí é só um umbral que te qualifica para você saber que as regras aqui são outras, que você está entrando em outro mundo. Lembre, a escada é o mecanismo mais eficaz e mais simples que o homem encontrou para sair de um patamar para outro. A escada tem um vetor horizontal e um vetor vertical, que num determinado momento, se você quiser continuar acomodado, você vai bater com a cara contra a parede. Isso é o limiar. Aí você aceitou o limiar, começa a subir. Bom, entendeu as regras do mundo vertical, passou pelo limiar. Mas se não aceitar, vai ficar batendo contra a cara contra a parede até se destruir, até se desmembrar. Então passa para um outro patamar, que é a subida vertical. Claro, a subida vertical, que tautologia, né? A verticalização e, num determinado momento, a estabilização num outro patamar. E aí vem abaixo o ápice da aventura, que é o casamento sagrado, a sintonia com o pai, a apoteose, o roubo do elixir e o retorno. Retorno, às vezes, ele volta fugindo, porque às vezes ele toma posse de alguma coisa que é como se pertencesse a alguém, um mistério. Então, às vezes, acontece dele voltar fugindo. Pode ter fuga, ressurreição, resgate, luta no limiar para voltar. Vocês lembram que cada vez que nós entramos num novo método de vida, a nossa consciência tende ao comodismo. Então, eu vivi num patamar muito espiritual. Voltar para o mundo é um drama tanto quanto foi sair para ele. Então, a luta é sempre conosco mesmo. Em última instância, a luta é sempre conosco mesmo, fora essa consequência. Então, se reabilitar a viver num mundo onde as pessoas às vezes são superficiais, às vezes são egoístas, às vezes são competitivas. Isso para ser otimista, porque eu acho que em quase todas as vezes são, de fato. E ter que entrar nesse patamar de experiência e viver aí é tão doloroso ou mais do que sair dele. Mas há que compartilhar. Há que representar uma luz no final do túnel. Então, esse aqui é um resumo muito interessante do esquema do monomito. É basicamente isso aí. Ele colocou tudo numa folha só, que é tudo que foi dito até agora, não é? Em resumo. Mitos e contos estão sujeitos a variações, danos e obscurecimento. Por exemplo, o empobrecimento por adaptações culturais. Isso é danado, porque o pessoal... É como se você tentasse modificar uma palavra de uma língua que você não fala. Não, essa palavra do alemão está feia, do sânscrito. Como assim? Você sabe o que ela significa? Não, mas vou mudar. Não dá. Aprende a falar primeiro, que depois você pode até usar uma coisa desse tipo. Assim é você alterar um conto de fada clássico, por exemplo. E o pessoal altera. E às vezes coloca elementos mórbidos que não havia no início. A gente acha, não, os contos de fada eram mórbidos. Não, eles eram simbólicos. Nós é que os tornamos mórbidos. Colocamos coisas que não têm nada a ver. Conta-se um caso, por exemplo, que Hans Christian Andersen, ele pegou o Chapeuzinho Vermelho e ele achou que a menina tinha sido muito mal comportada e que, portanto, tinha que ser castigada no final. Portanto, ele mata Chapeuzinho Vermelho. Porque ele queria que aquilo tivesse um conteúdo moral de ameaçar as crianças que são desobedientes. Vamos e venhamos. Chapeuzinho Vermelho é muito mais do que simplesmente uma menina desobediente. Ao fazer isso, você adultera um mito que está cheio de chaves tradicionais. A entrada na barriga do lobo é equivalente a entrar no ventre da baleia, é um renascimento purificado. É um encontro com a tradição, que é a ideia da avó. Tem um monte de elementos simbólicos interessantes no Chapeuzinho Vermelho. Você não pode matar Chapeuzinho Vermelho impunemente, porque interpretou só o que está do lado de fora. Imagina a Branca de Neve, eu resolvo, sei lá, tem anão demais, vou colocar só 3, não pode, são 7. É um simbolismo da Constituição Septenária Humana. 7 é um número simbólico, não mexe no número de anões, não mexe em nada de preferência. E nesse sentido eu tenho bastante respeito pelos Grimm, porque eles andavam, eram 2 irmãos, né? William e Jacob, andavam colhendo várias versões e fazendo uma comparação. Acho que eles deviam ter o monomito na cabeça, porque eles tinham que ter algum discernimento para escolher uma versão. Tentavam pegar a mais original, a mais clássica. A verdade é que o conto de fada é um desdobramento do mito. Ele tem uma mensagem, ele tem uma fachada moral, mas ele tem uma intimidade simbólica. Portanto, não dá para mexer. Quando você mexe, às vezes você insere elementos que são mórbidos. E nós estamos cheios de histórias dedicadas ao público infantil, lotadas de morbidez. Quando você vê, por exemplo, um homem que num mito se torna um monstro, se torna um ogro, significa que o animalizante, o violento, ganhou dentro dele.
preponderou, foi vitorioso. E quando você coloca o ogro como herói, o que você acha? Ao invés do ogro se tornar homem, o homem se torna ogro. Então tem um monte de coisinhas aí que a gente não sabe, mas no subconsciente a criança pega, por exemplo. E existe uma certa superficialidade na maneira como lidamos com esse tema, porque não entendemos. Enfim, a interpretação do mito como biografia, como história, como ciência, ele diz, a poesia presente nele fenece. Eu diria que mais, não só a poesia, o significado fenece. Então pega o mito do rei Arthur. Não, porque Arthur foi Ambrósio Aureliano, viveu no ano tal, foi Arturos, foi não sei quem, e tenta forçar com fatos históricos. Já houve um filme, há algum tempo atrás, que tentava forçar o mito do rei Arthur dentro de um episódio histórico que aconteceu com uma determinada legião romana. Não dá. O mito não tem responsabilidade de ser estritamente histórico. Ele fala da história do homem, da história psicológica do homem que pode vir a acontecer a qualquer momento. Ele é in illo tempore. E a criança que está menos contaminada com esse racionalismo superficial que nós estamos, ela entende isso. Eu sempre conto na minha palestra do simbolismo dos contos de fada que toda vez que a gente passava por aquela floresta de eucalipto ali no caminho do Jardim Zoológico, minha filha, aquela criancinha que você conhece, né? Do tempo que ela era realmente uma criancinha, ela olhava e dizia, mamãe, será que a Chapeuzinho Vermelho está aí dentro agora, indo para a casa do lobo? Vocês percebem que não tem tempo? É um presente permanente. A qualquer hora a Chapeuzinho está ali indo para a casa do lobo, é uma realidade permanente. Porque enquanto houver um ser humano, ele tem a possibilidade de realizar essa história, de viver essa história, e a criança tem esse esquema mental, que a gente vai perdendo com o passar do tempo. Mas podemos recuperar, que é a ideia de unir as duas pontas da vida. Recuperar a pureza da criança com a maturidade do adulto, juntar as duas coisas é um poder tremendo. Então, modificamos coisas que não conhecemos, tentando forçar em cima de esquemas prontos, que não cabem. O mito é mito. E por trás dele existe uma mensagem. Não tente forçá-lo a ser outra coisa. Ele vai falar sobre o exemplo do batismo, que é uma coisa muito interessante. Aliás, algum tempo atrás eu vi uma pessoa falando, só voltando ao assunto anterior, do mito do rei Arthur, que não pode ter sido aquela história da traição de Guinevere com Lancelot, porque num código medieval aquilo era impossível, aquilo ali deve ter sido... Não, aquilo é daquele jeito mesmo. Não mexa, não interprete com moralismos superficiais um mito. Guinevere é a psique humana, que trai o espírito em prol do corpo. Todos nós estamos fazendo a traição de Guinevere. Então não tenta mexer numa história que você ainda não entende muito bem o que ela está querendo dizer. Continuando então essa questão do batismo, ele vai falar, é o casamento da água com o fogo, é um outro tipo de casamento sagrado. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Virgem, Mãe, Maria, que em geral essas virgens têm a letra M no nome, que representa as ondas do mar, né? Está associado à horizontalidade da matéria, as águas da matéria e o raio descendo sobre as águas, ou seja, o casamento da água com fogo, é o despertar da consciência divina sobre a consciência material. Isso é extremamente simbólico, é um rito presente em várias tradições, que foi também atualizado no cristianismo. Isso é perigoso dizer hoje em dia. E é uma coisa difícil de entrar na cabeça de um filósofo, porque se eu digo para você, você é cristão, respeito muito isso, mas isso, essa cerimônia que você realiza, já existia muito antes do cristianismo. Honestamente, eu acho que isso era para a pessoa se sentir orgulhosa. Nossa, é uma coisa atemporal. Às vezes não, às vezes ofende. Então há que ter muito cuidado com isso. Não quero diminuir religião nenhuma, mas dizer que um rito é atemporal, para mim, o valoriza, não o desvaloriza. Isso é difícil para a cabeça de um filósofo entender essas ideias, mas há que ter muito tato nessa questão, né? Então, o batismo é uma variante do casamento sagrado, sírio, a vela ou a água, ou seja, a água e o fogo, céu e terra, milenária aventura da alma. O que disso se trata? Viemos aqui para casar o espírito com a matéria, fazer com que os dois se comuniquem e a matéria dê o recado que o espírito quer dar no mundo. Isso é ser pontífice, isso é realizar a sua vida. Visita ao Pai Eterno, retorno, renascimento. Você percebe que, de uma certa maneira, o batismo representa um monomito? Você eleva a presença do fogo e desce novamente às águas. É como se você tivesse realizado a sua ascensão e descesse ao mundo para compartilhá-lo. Ou seja, o batismo tem dentro de si a estrutura do monomito. É muito interessante isso. E aí ele coloca essa frase cristã, né, de João: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Não é bonito isso?
é lindo. Aquele que não nascer da água e do espírito, ou seja, da água e do fogo, o casamento dos dois. Agora entendam que a compreensão simbólica disso torna essa cerimônia 1000 vezes mais eficaz do que simplesmente fazê-la mecanicamente. Qualquer cerimônia é um despertar para a consciência e não simplesmente um ato mecânico. Se a consciência não participa, o seu alcance é muito reduzido, fica como uma mera convenção social. A cerimônia é um ponto de encontro da consciência com o mistério do universo. Por definição é isso. Se a consciência não comparece, quem compareceu? A eficácia fica muito reduzida. Espero que isso não seja polêmico nem ofenda ninguém. A gente nunca sabe o que é polêmico hoje em dia. Então, a parte 2, vamos entrar então na segunda e parte final do livro, e o primeiro capítulo, o ciclo cosmogônico, capítulo 1, as emanações. Aí ele vai falar basicamente dos mitos de criação do universo, ou seja, cosmogonia, cosmogênese, e uma montoeira de mitos. E o Campbell é muito habilidoso, era muito culto, ele sai pegando mito que a gente não sabia nem que existia. Contos de tradições indígenas dos 4 cantos do mundo e vai mostrando como os elementos realmente são muito semelhantes. Equivalentes, não idênticos, simbolicamente similares. Então ele vai falar, quando você pega a psicologia do século XX, eu adorei ele falar isso, porque isso aí é danado para dar confusão, porque eu sou pessoalmente uma grande admiradora sobretudo de um cidadão chamado Carl Jung, gosto muito dele. Acho que poucos entenderam tanto de simbolismo. Mas não gosto quando as pessoas, baseadas em Carl Jung, ou seja lá quem for, querem reduzir toda a estrutura de mistério dos mitos simplesmente a uma realidade psicológica. Acontece dentro da psique do homem, mas está falando de alguma coisa que acontece no universo também. Acontece dentro e fora, como reflexo. Mas não é simplesmente uma fantasia psicológica do homem. Está falando da origem do universo mesmo, da lógica do cosmos, e não simplesmente da lógica da consciência humana. Senão fica muito redutivo. Parece que o mundo inteiro está só dentro da psique do homem. Eu acredito no Caibalion quando diz que o mundo inteiro está dentro da psique de Deus. Ou seja, o universo é mental. E uma coisa é similar à outra, mas não vamos reduzir. E ele vai falar exatamente isso aqui, adorei, achei ótimo. Ele diz o seguinte, da psicologia à metafísica. A psicologia moderna tem um consenso sobre a semelhança entre o mito e o sonho. Evidentemente, não todo sonho. Se você entrar na tradição indiana, eles chegam ao requinte de classificar 7 tipos de sonhos diferentes, que vai desde aquele que você tem quando você come uma coisa pesada no jantar, que é totalmente físico, até aqueles mais intuitivos que podem dar até alguma previsão de futuro. Tem graus de sonhos. Evidentemente, os sonhos mais elevados, mais sutis, que exigem certos requisitos para acontecerem, porque se você não pensa em nada elevado, não vai pensar dormindo, a consciência onírica não será superior à de vigília. Lógico, um sonho não pode ser maior do que o seu portador, isso parece bastante óbvio, né? Mas pode acontecer da consciência onírica ter coisas altamente simbólicas. Mas o que ele está dizendo são reflexo na consciência onírica. Não é que exista só aí. Isso é um reflexo dentro daquilo que acontece também fora dos mistérios do universo. Então, eu vou dizer, material para analisar a motivação humana através da história. Então, se eu sei os sonhos do Júlio César, do Alexandre, eu entendo como é que eram as motivações dos homens naquela época. Porque os nossos sonhos, às vezes, revelam as nossas motivações para nós mesmos. A gente não está vendo com muita clareza na vigília, se analisa o sonho, você sabe o que está por trás das 2 intenções? Você percebe que nem sempre a gente sabe quais são as nossas intenções? Mentimos para nós mesmos, criamos todo um disfarce. Paixão é um negócio engraçado. Todo mundo acha que é uma atitude altruísta. Aí uma pessoa mais madura olha de fora e fala, você está apaixonado. Não! Eu só estou com boas intenções, estou querendo ajudar. Você está apaixonado. Vocês não tiveram vó? Minha avó via uma paixão a léguas de distância e dizia, fulano está apaixonado. Ih! Aquele i era fatal, a gente não sabia o que era. Ou seja, uma pessoa mais madura vê de fora, mas nós muitas vezes mentimos para nós. Preguiça é outra. Não, simplesmente estou sendo prudente. Não, está sendo preguiçoso. Não, que isso? Eu recentemente aplicava um teste de administração do tempo às pessoas, que eu gosto de dar esse curso, e a gente sempre faz um testezinho prévio. Você tende para a inércia ou você tende para a superatividade? Você tende para o impulso? Gente, é uma coisa engraçada. Porque 90% das pessoas que respondem esse teste dizem, eu tendo para a superatividade. Ninguém gosta de ver a preguiça.
E, no entanto, estatisticamente, a maior parte da humanidade tende para a preguiça mesmo. Isso é cultural no nosso momento histórico. Mas é duro de ver. Então, a gente oculta as nossas próprias motivações de nós mesmos. Isso é muito comum. Aliás, em geral, a gente oculta mais de nós mesmos do que de qualquer outra pessoa. Às vezes as pessoas à nossa volta estão cansadas de saber que nós somos preguiçosos e nós não. Então é curioso isso. Ele vai dizer que, conhecendo um pouco dos sonhos dos homens do passado, às vezes eu sei mais das motivações daquela época do que através daquilo que eles diziam e escreveram. Então, a consciência onírica dá informações importantes, mas não vamos reduzir tudo aí. É exatamente o que ele está querendo dizer, né? O mito é mais do que o sonho. Possui uma elaboração consciente, tradicional, que enquadra o homem à vida e à morte e molda e inspira a cultura. Essa semana passada, quando comemorávamos a Semana da Filosofia, eu fazia uma palestra ali na Livraria Cultura, onde eu falei sobre um outro simbolista. E aqui ele vai me servir bastante, porque o Campbell não fala disso explicitamente. Roso de Luna fala. Roso de Luna dizia o seguinte: em grandes escolas de filosofia do passado, passava-se certas informações sobre o sentido da vida, aquelas pessoas que eram maduras o suficiente para recebê-las, e para que esse conhecimento não se perdesse, era o exercício. Digamos que aqui somos uma turma de alunos da escola, da Academia de Platão. Já pensou? Que maravilha! Que os anjos digam amém. Enfim, somos alunos da Academia de Platão. Eu passei para vocês um mistério qualquer da vida. Eu quero que isso não se perca para o futuro, mas eu também não quero que caia na mão de pessoas despreparadas, que pode ser mal utilizado. Sabe o que eu faço? Eu mando vocês passarem isso de forma simbólica, ou seja, escreverem um mito. Escreve aí. Dependendo da qualidade com que você faça isso, inclusive, eu vou perceber se você entendeu direito. E a partir disso, a gente gera um mito oficial. E esse mito é um negócio interessante, porque esse mito oficial escolhido para demonstrar essa ideia, no futuro, quem não pode ver, não vai ver. Quem está preparado para ver, vai ver claramente. Então, ele revela e vela ao mesmo tempo. A voz, falo diretamente, mas para os outros, falo através de parábolas, para que vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Será que o Cristo estava falando de olhos e ouvidos físicos? Provavelmente não, porque isso a maioria das pessoas tem. Então, isso era uma forma de velar. Ele diz, esses mitos não são feitos por casualidade. Eles têm uma lógica que realmente ensina o homem a viver, como um manual de instruções de vida, não é um sonho. O sonho tem um certo componente de misturas psicológicas, que ele é um pouco confuso, um pouco aleatório. O mito é muito mais coerente do que qualquer sonho. Ele tem uma regra de vida muito bem estruturada ali, disfarçada através de uma face simbólica. Então, isso não nasceu simplesmente de uma consciência onírica. Isso nasceu da vigília intencional de alguém que queria deixar um recado para o futuro. Então, o mito, uma vez recuperado, ele tem uma receita de como cruzar uma determinada etapa da vida, de como alcançar um determinado patamar de consciência. Ele não é aleatório. Eu acho interessante ele dizer isso, porque grandes mitólogos, Eliade falava nesse mesmo sentido, o pessoal, muita gente lá da escola de Eranos, no século passado, muita gente se manifestava nesse sentido. Tem uma coerência no mito, ele não nasceu do nada, não nasceu da compilação de tradições populares. Então ele diz que esse mito prepara o homem para a vida e para a morte, portanto você não pegaria um octogenário que diria, eu ainda não entendi o que eu vim fazer aqui. Porque havia toda uma preparação para que o homem saísse daqui entendendo pelo menos uma parte da história, não de mãos vazias. E isso forjava a cultura. A cultura era construída em cima disso, ninguém vai sair de mãos vazias. No limite que cada um possa entender, um pouco do mistério da vida vai ser revelado. Os mitos fundamentavam a cultura se estruturava em torno deles. E dominavam e modelavam o medo e o desejo. Os mitos formavam uma cultura que ajudava o homem a lidar com medo e com desejo. Ou seja, humanização, isso aí é fundamental, gente. Só essa frase do Campbell vale quase que o livro inteiro. O medo e o desejo são a reta horizontal da consciência animal. Lembram que falávamos na aula passada? É a foquinha no ciclo, horroroso isso, mas acontece. É a chicotada e a sardinha. É o ratinho no labirinto, é o queijinho ou o choque elétrico. A consciência animal se movimenta por medo e desejo. E se você não estimular ela para alguma coisa mais elevada, ela fica só aí. Então, culturalmente, uma sociedade teria que convidar o homem a crescer como ser humano. E convidar ajudando ele a cortar esse lastro.
porque senão ele fica escravizado por essas duas coisas. Então o mito ajudava a lidar, por exemplo, com o medo à morte, com o desejo de coisas materiais, ajudava o homem a tomar impulso para subir e desenvolver um pouco de consciência humana, que é vertical, desapegar um pouco da terra. Se a cultura não der um empurrãozinho, é difícil o homem se livrar disso sozinho. E às vezes pode acontecer, num tempo muito materialista, que a cultura não só não ajude ele a se libertar, como também que incentive essas coisas. Que fique o tempo todo cutucando o eu animal, incentivando ou o medo ou o desejo. Algum tempo atrás aconteceu algo que passou desapercebido, eu acho que para a maioria das pessoas, e para mim aquilo foi uma coisa que ficou muito marcado na minha memória. No caminho do shopping havia um outdoor, onde tinha uma menina que devia ter seus 9, 10 anos como modelo, com uma roupa sensual e uma pose altamente provocativa. Eu fiquei pensando, imagina colocar uma menina, uma criança, com um vestido vermelho, sensual, caindo no ombro, numa posição provocante. Se a pessoa tem uma tendência a uma doença comportamental qualquer, você se sente incentivado por isso. Aí depois você vai lá e pune. É como um morcego que morde e sopra. Então a cultura não poderia induzir e estimular o animal, porque senão é responsável pelas consequências das mordidas que esse animal dá, deveria assumir essa responsabilidade. Platão, a República, diz que a primeira coisa que se deveria julgar num delito é o mecanismo de governo que regia aquela pessoa, para saber se ele foi eficaz em fazer o que tinha que fazer, para que essa pessoa pudesse viver em sociedade sem se comportar feito um animal. Porque para isso existe um mecanismo de governo. Senão para quê? Cada um governa a si próprio. Então você pode ter uma contracultura que ao invés de ajudar o homem a se libertar da consciência animal, acorrente mais. E aí fica muito difícil. Porque o homem fazer isso contra o movimento cultural no qual ele está inserido é quase que um pequeno herói, um herói cotidiano. Dá para fazer o que estamos tentando aqui, mas não é simples. É um esforço, um super-esforço que poderia ser evitado. Continuando. O mito, o símbolo e as formas que eles utilizam são passagens para a não forma. São chamados para que o homem supere a separatividade. Então, se você recebe um chamado de Zeus, de Odin, de Krishna, de Kukulkan, seja lá quem for, não se apegue à voz que faz o chamado, mas à direção para onde ela chama, que é uma só, é a unidade, é a superação de qualquer forma de separatividade. O mito chama o homem para sair da multiplicidade e ir para a unidade. E a unidade não é cultural, não está localizada no tempo e no espaço. A unidade não é mexicana nem grega, a unidade é unidade, universal, onde todas as coisas se encontram. É a fraternidade universal que não exclui nada. Portanto, você chega através do mito, mas se você se apega aos meios, fica limitado e gera um tipo de sectarismo. Então, só Zeus salva. Imagina, eu já vi um plástico um dia desse no carro que eu achei muito engraçado. Sou da religião grega, só Zeus salva. Imagina, qualquer canal. Se você o toma como único, você para de viajar através dele, de transitar através dele. Fica apegado ao canal. É como se eu fosse para Goiânia e ficasse parado na estrada, apegado à estrada. Qualquer mito, qualquer símbolo é um canal. O importante é aonde ele te leva. E diz que lá em cima todos levam para o mesmo lugar. Porque tu não pode questionar que o divino é a unidade. E unidade só tem uma, não tem duas, porque senão era dualidade, não era unidade. Então são canais que podem ser eficazes ou não, dependendo de quem transita por eles, dependendo de quem transita. É claro que às vezes, depois de muito tempo histórico, aqueles que transitaram mal vão colocando tanto pedra no caminho que quem vem depois fica um pouco difícil de transitar. Mas a culpa não é do canal, mas daqueles que transitam de forma equivocada por ele. O inconsciente pessoal é o reflexo interno do inconsciente cósmico, ou seja, do mistério, do sentido da vida. Conquistá-lo consiste na gesta do herói, na aventura do herói. Ou seja, cuidado para não reduzir a ideia de mistério, de inconsciente, só ao inconsciente pessoal. Lembrem, já falamos sobre isso. O que é inconsciente? É aquilo que está influenciando minha ação agora e eu não estou vendo. Está influenciando a minha ação agora o fato da minha professora ter brigado comigo quando eu errei a letra A? É provável que esteja, mas também está influenciando a conjunção de Júpiter com Saturno. É um inconsciente cósmico. Não é só o que aconteceu no meu passado pessoal que me influencia. O inconsciente é muito mais do que isso.
E diz que há uma relação entre as influências que existem no nosso inconsciente pessoal e as influências no inconsciente cósmico. É o mistério da vida que viemos aqui descobrir. Viemos aqui descobrir o que é um ser humano, o que estamos fazendo aqui, aonde queremos chegar com isso, o que se espera de nós. Esse sentido, essa mensagem está gravada no macro e no micro. E à medida que avançamos dentro, avançamos também fora. Já falamos muito sobre isso, né? Quanto mais dentro, mais fora. Superficial dentro, superficial fora. Mas é um mistério único e não está restrito a nós. Esse mistério existiria ainda que eu não existisse. O sentido da vida existiria ainda que eu não existisse. Pela mesma porta do sol, Deus desce e o homem sobe. Deus e o homem se alimentam mutuamente. Lucas, que lindo, né? Que lindo. Um episódio de Deus, localizado no tempo e no espaço, mas que não deixa de ser da mesma natureza, da mesma substância. Isso é boa frase para a porta de armário. Vocês lembram que eu escrevia tudo em cartolina na porta do meu armário? Nunca coloquei essa, acho que eu vou voltar a reinstalar esse hábito só por causa dessa frase. Então ele vai falar das etapas, já estamos concluindo, as etapas dessas cosmogêneses. Normalmente existe um uno, tudo começa de um ser só. Aí existe uma abertura no meio dessa substância primitiva, desse ser primordial, a abertura do espaço-vida. Ou seja, ele tem que abrir um palco para a vida começar a se desenvolver ali. Ele abre esse palco de diversas maneiras. Às vezes é dividindo seu corpo em dois, às vezes é vindo um herói lá, matando ele, picotando o corpo dele em um monte de pedaços. De alguma maneira tem que abrir um espaço, um palco, para que a vida comece a desenvolver a sua história. Ele vai falar a produção da vida, a princípio una, e depois a dualidade primordial. Tá? Quando é dividido macho e fêmea, e começa o processo da vida, que é tese, antítese e síntese. Lembram do princípio do gênero no Kybalion? Não quer dizer necessariamente masculino e feminino. É yin e yang, é positivo e negativo, é luz e sombra. A dualidade começa a contar a história do universo manifestado. Toda a multiplicidade do mundo pode ser reduzida a uma dualidade primordial. E a dança dessa dualidade é a história do universo manifestado. Mas no final ela vai ser sintetizada de novo no uno e vai voltar a ser absorvida no seio do zero, da divindade primordial. Isso basicamente é a história, bem resumida, né? Também há versões que usam um ovo cósmico, que se parte para surgir um demiurgo. Então quebra lá de dentro, sai um ser que é um grande criador. Há versões que trabalham com essa ideia, que na Índia eles chamam de Hiranyagarbha, né? O ovo dourado, que se parte lá dentro, sai um ser criador. Criação e criador feitos da mesma substância, ou seja, a mesma luz solar em cima e embaixo. Apolo é aquele que é sem polos, ou seja, que harmonizou as dualidades. Quando o homem harmonizou em si as dualidades, ele é um pouco Apolo, é da mesma natureza. O mito trata da origem do primeiro homem, mas da origem de cada um de nós também. É o mesmo mistério, a origem da vida, que a gente até o final da vida tem que descobrir uma parte dela. Que disso se trata, viemos aqui para isso. Sair daqui sem decifrar nada do mistério da vida é ter só sobrevivido, não ter vivido. Algo do mistério a gente tem que descobrir antes de sair daqui. Como dizia Sêneca, né? Certifica-te de veres morrer os teus defeitos antes de ti, pelo menos um enterro antes do meu. Porque quando eu mato um defeito, eu mato uma sombra e começo a ver alguma coisa. Eu ocupo um espaço, um defecto, um vazio. Eu ocupo um espaço com luz, ou seja, vi um pouco mais. Tem um pouco mais de luz do que eu tinha quando eu cheguei. No fundo, os defeitos são obscurecimentos da consciência, nada mais, vácuos. Então, as metades que se unem harmoniosamente, isso aqui é o máximo, gente, prestem atenção nessa frase. Isso é o Taittiriya Upanishad. Metades que se unem harmoniosamente adquirem ciência da beleza por toda parte. Sabe o que é isso? Isso é o mito das almas gêmeas transposto para a Índia. Pode acontecer dentro do homem também com as nossas dualidades, mas ele diz que também acontece fora. Dois seres, quando se unem de forma muito harmoniosa, é como se eles tivessem recomposto o mistério da unidade na separatividade. Como eles alcançaram um grau de unidade, quando olham para as coisas, vem a unidade nas coisas. Vem a Deus em todas as coisas. O homem, quando se harmoniza muito consigo mesmo, as suas contradições são harmonizadas, ele conquistou um certo nível de unidade. Ele olha para fora e vê a unidade. E também quando se harmoniza com outra pessoa. Ele olha para fora e vê beleza, porque ele consegue identificar aquilo que ele tem. Aquilo que ele não tem, ele não consegue identificar. Vocês lembram daquela brincadeira da rebimboca da parafuseta?
Me mostra o que é uma rebimboca. Eu não sei, nunca vi, não tenho referência interna. Agora, um garfo, eu te mostro, eu tenho referência interna. Eu não posso ver fora aquilo que eu não tenho dentro. Então, se o homem conquista algum grau de unidade, começa a ver ver a Deus em todas as coisas. Eu acho isso muito bonito. Aqui é um símbolo bem típico disso, que ele mesmo cita no Egito, né? Que é Nut geme o céu e a terra, e o Shu se mete ali no meio e abre um palco. Esse palco que ele abriu, afastando o espírito da matéria e o céu da terra, é o palco para a vida transcorrer, para os seres conquistarem consciência. Através da vida, os seres conquistam consciência. Para isso, existe a vida. Para ser um espelho, através do qual o espírito se vê. Porque na dualidade, a consciência nasce do contraste. Já demos milhões de vezes esse exemplo, né? Você pega a caneta, que hoje ela não está aqui, portanto a gente vai ter que imaginar a caneta. Ah, tem uma aqui. O azul termina aqui e começa o preto. Aí eu vejo o azul e o preto. Se o universo inteiro fosse azul, eu não vi o azul. No contraste nasce a consciência. Então diz que nasce o espírito e a matéria para a consciência se ver, para o divino se ver no espelho da manifestação. Então abre esse palco, acontece a vida aí dentro. Depois, quando termina essa experiência, fecha tudo. Volta à unidade e volta ao vazio. E aí ele vai fechar com um negócio que eu achei sensacional, gente. Muito interessante. E que dá um nó na cabeça, mesmo de quem está acostumado a lidar com simbolismo. Mas eu achei muito bom. Quanto mais nó dá, mais eu gosto. Eu acho muito interessante, eu acho desafiador. Sabe aquela coisa da criança? É preciso que a gente recupere. Me recordo a primeira vez que eu fui nesse parque da cidade aqui em Brasília. Eu cheguei em Brasília aos 9 anos. Quando eu vi aquele foguete com aquele escorregador daquele tamanho, gelou a minha espinha de cima a baixo. Mas aí minha mãe perguntou, você quer ir? Quero. Eu morrendo de medo, mas quero ir, claro. Uma roda gigante imensa, você gela. Quero. Seja o amor ao desafio. Onde é que a gente colocou isso? Vocês percebem que desafio a gente corre hoje em dia? De onde foi essa nossa criança? Então, quando ele falou esse negócio, eu falei, gente do céu, que diabo é isso que veio agora? Mas eu quero saber. É um mistério, é um negócio interessante. Então, ele diz, a transformação do uno em múltiplo, isso já falamos, né? Muitas vezes é um Deus que se divide a si mesmo ou é despedaçado por heróis criadores. É o que acontece com Tiamat na Babilônia, é o que acontece com Ymir no mundo escandinavo. O corpo dele é espedaçado e forma o céu, a terra, as montanhas, você sabe dessa história. Tem muitos mitos que representam isso. Agora ele fala do aspecto através do qual a gente pode ver essas duas coisas. Se você olha do ponto de vista do divino, não era a hora de nascer o universo manifestado? Era. Então isso não tinha que acontecer mesmo? Então isso é o Dharma, era a lei do universo. Não aconteceu nada de excepcional, tinha que acontecer. Mas quando você olha isso do ponto de vista humano, sobretudo quando não tem muito simbolismo, pega ao pé da letra, não parece que isso aí foi um pecado primordial, despedaçar um Deus? Que coisa horrorosa, foi um assassinato. Então parece que aconteceu um pecado original, uma queda, isso tem que ser resgatado, e não aconteceu nada senão aquilo que estava previsto na lei desde o início dos tempos. E aí é muito interessante isso que ele diz. Do ponto de vista divino, isso foi regido pelo Dharma e pela necessidade. Do ponto de vista humano, violência e pecado original. A gente entra no assunto, liberdade e determinação. Bom, se era necessário que o universo saísse da unidade e viesse para a multiplicidade, alguém tinha que partir o corpo da unidade em pedaços. Por que esse cidadão é pecaminoso? Ele escolheu isso ou ele foi escolhido? Aí se diz que o universo é amplo o suficiente para que todo ser racional faça suas escolhas, mas por consciência ou por inconsciência ele vai trabalhar para a lei do universo. Se você está consciente, trabalha voluntariamente. Se está inconsciente, trabalha através dos seus defeitos, mas vai trabalhar do mesmo jeito. E no final das contas as coisas vão para onde tem que ir. Ou seja, você vai por bem conscientemente ou vai por mal sendo usado através dos seus defeitos. Eu volto a dar para vocês aquela história lá da Ilíada, do príncipe Paris. Ele precisava destruir Troia e precisava que a cidade que seria a base para o Ocidente, que era Roma, fosse um casamento entre as virtudes de Troia e as virtudes da Grécia. Então tinha que ter um abraço ali. Como não podia ser um abraço de amor, foi um abraço de guerra. Mas eles se abraçaram, se fundiram e geraram uma mentalidade que foi a base de Roma, que tinha um aspecto guerreiro de Troia e tinha um aspecto filosófico da Grécia. Mas precisava de um encrenqueiro para dar o pontapé inicial na confusão. Porque conscientemente nenhum político daqueles experiente, maduro, não ia se meter numa dessas. Mas precisava de um encrenqueiro. Tinha. Paris, que estava lá dando sopa, era encrenqueiro profissional. Já nasceu predestinado a ser encrenqueiro. Não sei se vocês conhecem essa história. Foi previsto que ele seria encrenqueiro. E aí Paris, que tinha o mundo inteiro
inteiro. Na verdade, tem uns detalhes na história, houve uma interferência aí dos deuses, mas enfim. O fato é que ele tinha um mundo inteiro de mulheres para escolher, e ele escolhe quem? Quem? A mulher do rei de Esparta, gente. Vamos acatar confusão assim? É a mesma coisa que o Trump começar a flertar com a mulher lá do ditador da Coreia do Norte. Vamos e venhamos. Isso é um negócio inimaginável. Inimaginável. E ele fez. Ainda roubou a mulher e levou para a casa dele. Levou a Grécia inteira no rastro. Não iria acontecer um negócio daquele. Porque, embora houvesse interesses políticos de um destruir o outro, todo mundo sabia que era um inimigo de peso, não ia acontecer se não tivesse um pavio aí, um estopim, e ele foi o estopim. Ou seja, pelos seus defeitos, ele serviu à história. Mas não seria melhor que ele servisse conscientemente pelas suas virtudes? Ninguém vai querer servir assim. Mas ele teve livre-arbítrio? Teve. Ele queria ser instintivo? Foi. Mas por bem ou por mal, ele serviu à história, porque o Dharma era aquele. Roma tinha que nascer. Então percebam que isso é um detalhe, um meandro da história que coloca a gente de cabeça em pé. De cabelo em pé, perdão. Ou seja, a lei vai se fazer. Existe uma frase do professor Jorge Angeli Braga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele diz que sempre na história existiram construtores, e destruidores de pirâmides. Construtores e destruidores. Em qual dos dois grupos você quer se inscrever? Porque de qualquer maneira você vai somar para a história. Porque de vez em quando precisa destruir para aquele solo construir outro. Mas olha, se a gente escolher conscientemente, gostaria de construir, né? Não gostaria de entrar para a história como demolidor, como dissolvente, como detergente histórico. Mas se for só isso que você pode fazer, vai fazer. E de uma maneira ou de outra, lá no final vai somar. E o que não isenta a tua responsabilidade individual por ser destruidor de pirâmide. Entendem isso? Eu acho sensacional isso, fantástico, nos dá uma visão da ordem do universo, de um grau de inteligência e de detalhes impressionantes. Para conjugar tudo isso e no final ir para onde tem que ir. Diz que quando uma época está muito decadente, que não tem jeito, tem que destruir uma forma histórica para vir outra, vem esses demolidores, esses destruidores encarnam. E vem com tudo. O Alexandre Magno da vida vai deixando terra arrasada. Precisava arrasar, bota quem no mundo? Ah, tenho aqui um encrenqueiro, bota ele lá. Bom, ele fez encrenca porque quis, ele tinha livre-arbítrio, mas ao fazer encrenca ele soma para a história. Vai fazer o quê? Ele vai falar que as histórias folclóricas, aquelas consideradas mais simples, que normalmente existem histórias sagradas e aquelas de uso popular, né, que são chamadas de histórias folclóricas, sobre a criação tem a mesma tônica geral que esses grandes mitos. O uno, a multiplicidade, e a volta ao uno. Mas às vezes tem o detalhe da presença de um personagem engraçado, que é o palhaço, que é o desajeitado, que é o trapalhão. Às vezes nessas histórias folclóricas tem esse personagem. Ele diz que o palhaço, o trapalhão, é aquele que toma as sombras por realidade. Quer dizer, quantos de nós estamos num picadeiro direto, né? O palhaço, o trapalhão, o personagem atrapalhado é aquele que toma as sombras por realidade. Não entendeu o sentido da história. Quantos estamos nesse papel? Ou seja, até no folclore existe uma sabedoria de vida profunda. Bom, e é isso. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem, então, estaremos no capítulo 2 da parte 2, da continuidade à nossa aventura. Creio que, seguindo o ritmo que estamos seguindo, mais umas 2 semanas devemos estar encerrando. Então, chamo a atenção de vocês, se puderem, estejam conosco, não faltem, porque ele vai fechando as pontas e tem algumas coisas relativamente complicadas para se entender só lendo. Então, se puderem estar e convidar pessoas, conto com vocês. E não esqueçam, temos abertura de turma aqui na Asa Sul, nessa quinta-feira, às 20 horas. Muito obrigada, gente. Boa noite.